Pouquinho sobre o sistema nervoso, onde vão abordar o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. No sistema nervoso, ele é o centro controlador de todas as ações voluntárias e involuntárias do nosso corpo humano, né? E ele, por parte anatômica, acaba tendo estímulos, mostrando, aplicando esses estímulos ao nosso corpo e também algumas vísceras responsáveis, tá? Que tipo de resposta eles vão dar? São respostas adequadas aos estímulos que eles estão querendo correlacionar, demonstrar para o nosso organismo. A divisão do sistema nervoso é feita através de duas formas: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? Nós trabalhamos essa divisão nessas duas formas. Entre elas, nós temos as meninges, né, que na verdade tem um papel fundamental e importante para a questão do nosso sistema nervoso. O encéfalo e a medula espinhal, eles estão totalmente envolvidos e protegidos por uma lâmina, um tipo de membranazinha, né? E essa membrana, esse tipo de tecidozinho, nós chamamos de meninge, aonde elas são localizadas de fora para dentro. O que acontece? Nós temos o couro cabeludo, e aí nós temos a questão da nossa caixa craniana, nosso crânio, e temos uma lâmina chamada dura mater, uma intermédia chamada aracnoidea, e logo abaixo dela a pia mater, que ela faz a proteção do nosso cérebro. Lembrando que a dura mater, ela é a mais espessa de todas elas, tá? E a pia mater, ela é a mais fina. Então, olha a importância e o cuidado e a delicadeza dessas lâminas. Quando falamos da questão da parte do sistema nervoso periférico, nós temos ali a questão do encéfalo, do cérebro, cerebelo, tronco cefálico e medula espinhal. Na verdade, são partes do sistema nervoso não só periférico. Sistema nervoso, na verdade, essa aqui é sistema nervoso central, desculpa, não é o periférico, tá? No central, nós temos a questão do cérebro e nele nós temos duas subdivisões, que dentro dele nós temos o telencéfalo, essa parte mais vermelha, e o diencéfalo, a partinha verde. No nosso tronco encefálico, nós temos o mesencéfalo, a ponte e temos também o bulbo. E na questão do cerebelo, nós vamos ter uma única porção que a gente acabou de citar o nome, que é o cerebelo, tá? No sistema nervoso periférico, aí sim, nós temos os nervos espinais, os cranianos, os gânglios e as terminações nervosas, né? Lembrando que os nervos cranianos nós temos pares de 12, os cervicais de 8, os torácicos de 12, os lombares de 5 e os sacrais nós temos 5 pares. Só que no nervos coxígenos nós temos apenas um par, tá? Nós trabalhamos dessa forma. E aí, nessa junção, nós temos o sistema nervoso simpático e o parasimpático, que tem uma diferenciação. O simpático, ele é responsável por nos dar estímulo, ações. Então, às vezes a gente está estressado, a gente reage de uma forma, a gente se sente em perigo, a gente quer fugir, né? A gente está estressado, nervoso, a gente quer lutar, quer brigar. Então, ele nos dá esse tipo de estímulo. Já o parasimpático, ele faz parte ali do sistema nervoso autônomo, onde os neurônios estão localizados ali na questão do tronco cerebral ou até mesmo da nossa medula sacral, e eles vão trabalhar ali no segmento da S2, S3 e da S4, né? Então, nós temos essa diferenciação. E no parasimpático, a gente trabalha os nervos também, oculomotor, facial, nervo vago, entre outros nervos. Nessa imagem, ficou dividido, para vocês terem um entendimento e uma visualização mais clara
do que cada sistema trabalha, né? Em que função eles trabalham, para a percepção de vocês ficarem mais clara. E também tem a questão do esquema desses nervos cranianos, né? Para vocês verem o que cada parte trabalha e qual é a sua função. Falando de parte neurológica, a gente não pode esquecer da avaliação neurológica, né? Que essa é uma escala que tem como objetivo nos ajudar a prestar uma assistência adequada ao paciente, né? E vai ser feita como essa avaliação? Quando o paciente chega, tanto o médico como o enfermeiro, eles fazem essa avaliação neurológica para dar um percentual, uma posição de como nós vamos trabalhar e que informação esse paciente está passando para a gente. Então, a gente vai trabalhar a primeira escala, a escala de coma de Glasgow, né? Que vocês estão visualizando que a gente trabalha 3 itens nelas importantes, que seriam qual? Abertura ocular, melhora da resposta verbal e melhora da resposta motora. Cada uma delas tem uma descrição e uma pontuação. Conforme a nossa avaliação com o paciente, nós vamos pontuar e ver que tipo de classificação a gente pode dar para esse paciente, que gravidade esse paciente tem. Na escala de Glasgow, a gente trabalha a questão de lesão severa, moderada e leve. Se esse paciente me apresenta um Glasgow de 3 a 8, eu falo que ele está numa situação neurológica severa. Se eu trabalho a questão de 9 a 12, está moderado. Se ele está igual, maior que 13, é uma lesão leve, né? Ele não tem problemas neurológicos que a gente tem que ter uma importância. Outra escala também importante é a escala de Hunt ou RIS, né? Que a gente vai fazer o quê? É uma escala que ela vai avaliar, nos dar um objetivo de qual é o risco cirúrgico e a gente consegue também auxiliar a questão do médico, o neurocirurgião, né? Caso esse paciente venha a ter uma hemorragia aracnoide após algum tipo de procedimento. Então, ela nos dá uma segurança, né? E ajuda a definir como essas hemorragias subaracnoide tá acontecendo no paciente, tá? A mesma coisa, ela tem graus, tem uma descrição e a gente faz uma pontuação. Outra escala que vamos trabalhar também é a escala de avaliação funcional pós-AVE, que é a escala de Rankin modificada, tá? Nela também, né, vocês vão ver que tem grau, descrição e vai nos dizer qual é a incapacidade que esse paciente tem. A quarta escala que iremos trabalhar é a escala de Hansen, né, que ela vai avaliar o grau de sedação que esse paciente está tendo dentro da UTI. E nós vamos avaliar esses valores para ver se esse paciente tem condições de ficar acordado, se ele está acordado, se ele está inconsciente e qual é a forma que nós vamos trabalhar com esse paciente, tá? Ele também tem lá o seu grau, ou sua classificação, suas avaliações, para nos direcionar a um tratamento adequado desses pacientes. Lembrando que essas escalas são realizadas pelos médicos e pelos enfermeiros, para dar um auxílio, um respaldo no atendimento, no tratamento do nosso paciente. Uma escala também trabalhada é a de tipo de coma, né? Nós temos 4 tipos: leve, moderado, profundo e o dépassé, né? O dépassé já é aquele coma irreversível, né? O paciente tem morte cerebral, tem as funções já estão vegetativas, então a gente trabalha esse tipo de escala para ver como que o nosso paciente está e que tipo de tratamento nós vamos estar aplicando a ele. Falando de problemas neurológicos, nós vamos avaliar a questão de postura de decorticação e de descerebração, né? Então, nas imagens mostra para vocês qual que é a decorticação e a descerebração. Lembrando que a decorticação, ela é totalmente anormal, né? Porque o paciente vai estar totalmente rígido com os braços dobrados, como mostra na imagem para vocês, e tá totalmente com o punho cerrado, tá?
Lembrando que esse tipo de postura mostra pra gente que o paciente tem uma lesão grave no cérebro, tá? Não quer dizer que a descerebração também não venha mostrar. Ela nos mostra também o danos que o cérebro desse paciente está sofrendo. Porém, ela tem um diferencial, porque os braços e as pernas estão totalmente esticados. Só que se vocês olharem as mãos, os dedos, né, e os pés, estão totalmente apontados para baixo. E vocês percebem que eles mantêm a cabeça e o pescoço totalmente jogado para trás, né? Rígido e para trás, né? Onde vocês vão perceber que o paciente está totalmente rígido. Então, mostra que teve uma alteração neurológica importante, tá? O acidente vascular encefálico, o AVE, né, é a condição de perda súbita das funções cerebrais em decorrência da falta de oxigênio, onde aconteceu alguma ruptura, né, de um fluxo sanguíneo. Como a gente trabalha e avalia a questão do AVE? Sabemos que o AVE que há uma determinação de cada tipo, né? E aonde a gente vai trabalhar, porque nós temos o AVC, né? E o AVE. Só que no AVC nós temos ele isquêmico e hemorrágico, né? E o seu subtipo pode ser que no isquêmico ele seja lacunar, ou ele seja trombótico, ou ele seja embólico. Já o hemorrágico, ele vai ser cerebral, intracerebral, ou ele vai ser meníngeo, que vai ser na parte da subaracnoide, tá? Quando eu falo de isquêmico lacunar, eu tô dizendo para vocês que é mais ou menos 20% desses acidentes acaba sendo ocasionado por pequenos, como que eu falo? Rompimento de grandes vasos, né? Aonde eu posso ter um déficit motor. Falando de trombótico, eu estou dizendo que é um dos mais comuns que acontecem com a nossa população, né? Em torno aí de 40%. E causado por qual razão? Trombo cerebral, coágulos, infartos isquêmicos, arteriosclerose, então ele é muito mais comum. E o embólico, né, ele acontece lá em 30%, acontece ocasionado por êmbolos cerebrais, pequenos coágulos, bactéria, corpo estranho liberado na corrente sanguínea, entre outros fatores, tá? Então, a gente tem esses tipos e subtipo de AVE, ou acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral. É a mesma coisa, se vocês vão ouvir falar de diferentes formas aí para vocês, tá? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho. A gente volta com os novos temas. Até mais.